Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre E se Obama fosse africano, um livro de Mia Couto de 2009, em que Mia Couto, aqui temos palestras e textos do Mia Couto, e esses textos, essas palestras falam assim bastante da África, assim em especial o país do Mia Couto, Moçambique, mas ele também fala de não só de cultura e vivência africana, mas ele fala também de mundo também. Inclusive ele tem aqui uma palestra que foi dada em São Paulo sobre Jorge Amado. Então eu vou falar um pouquinho sobre vou pincelar um pouquinho o que tem no assuntos dos textos e dessas palestras que tem aqui nesse livro. Então, uma das coisas que eu achei bem interessante que ele fala numa das palestras sobre linguagens, sobre línguas, é que ele fala que eles, africanos, têm uma habilidade de poliglotas, que geralmente eles falam dominam mais de uma língua africana e além de outra europeia. E a gente vê isso com os novos imigrantes senegaleses, que a gente sabe que eles falam diversas línguas. Então, ele fala bem assim, né, dessa habilidade deles de ser poliglotas. E eu penso assim que nós brasileiros ainda não temos, por exemplo, uma segunda língua. A gente fala português, a nossa língua materna, mas o inglês ou o espanhol vem muito mais tarde, depois, mas ainda não dá para dizer que seja uma segunda língua. Então, achei bem interessante. Ele fala também dos problemas de corrupção que tem na África, em vários países do continente africano. Ele dá até um exemplo de... Ele não fala qual país é, mas ele fala que tinha esse presidente que pediu para virem exorcizar o palácio dele, porque achava que tinha maus espíritos no palácio, um palácio de 300 quartos. Então o Mia fala assim que de repente não era espíritos ruins que estavam no palácio, era a consciência dele, né? Falando sobre a corrupção, né? E por ele estar vivendo num palácio de 300 quartos, né? Para quê? Eu vou dar uma pincelada em alguns assuntos aqui e ali, assim. Mas ele fala também a respeito da independência de Moçambique, que Moçambique é um país novo, ganhou independência em 75, se eu não me engano. Então ele é um país novo e é muito orgulho para os moçambicanos, eles terem conseguido independência através de lutas de guerrilhas. Ele cita também, como eu falei, aqui tem uma palestra que ele deu em São Paulo sobre... Ele tem uma palestra que ele fala sobre o Guimarães Rosa, mas tem uma do Jorge Amado, que eu gostei mais, porque eu gosto muito do Jorge Amado, que ele fala muito sobre como os africanos gostam acho que principalmente os moçambicanos, por nós temos essa afinidade da língua dos livros do Jorge Amado. E ele fala assim que brasileiros tem muito de África no Brasil e que tem muito de cultura e de religião da África no Brasil, então temos mais afinidade do que só a língua portuguesa dos colonizadores. Isso eu achei bem interessante, esse texto. Tem um outro texto também que ele fala sobre a violência e sobre como em guerras os opositores tentam desumanizar o outro adversário, como por exemplo, ele cita aqui o genocídio em Ruanda, que não faz tanto tempo que aconteceu, foi nos anos 90, que foram, muitos e muitos, não sei dizer números, mas teve um massacre, né, dos Tutsis pelos Hutus. Então teve esse genocídio terrível e eles tentavam desumanizar os Tutsi para justificar a barbárie que eles estavam fazendo. Daí ele lembra também outro exemplo do Vietnã, em que os Estados Unidos chamavam os vietnamitas de amarelos, tentando desumanizar o outro para justificar aquela carnificina, sabe? Dizer que eles não eram humanos. Outra coisa interessante que ele fala bastante sobre leitura.
que tem uma palestra que ele fala sobre o ler, o saber ler, que o saber ler é mais do que tu pegar um livro, um jornal, alguma coisa e ler assim com as letras. Ele diz que tem gente pessoas analfabetas que sabem ler o tempo, se vai chover, sabe ler a terra, sabe ler os sinais da natureza. Então, saber ler é muito mais do que ler as palavras, do que ser alfabetizado. Outra palestra que eu achei bem interessante, que ele fala que no Dia da Mulher Moçambicana convidaram um orador para falar num porto, num porto de estivadores, e ele falava para as pessoas repetir: viva a mulher moçambicana, viva a mulher, e todos os estivadores pegavam e repetiam: viva a mulher. Então o orador pega e pede e fala assim, repita comigo: viva a mulher, repetem. Agora somos todos mulheres, daí fica aquele silêncio. Daí ele fala: vamos, repitam, e alguns falam assim: somos todos mulheres, meio tímidos assim, mas não com aquele entusiasmo de viva a mulher moçambicana. E aqui o Mia fala de uma coisa muito interessante, que é muito fácil se solidarizar com o outro, mas difícil é ser o outro. Então, deixa eu ver outra coisa que eu achei interessante. Esse último texto, do título "E se Obama fosse africano", é o último texto, é o que eu mais gostei. E eu vou falar um pouquinho sobre esse texto, que ele fala que quando em 2009 Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, teve assim uma comoção assim geral. Ele disse que na África as pessoas comemoravam como se fosse o presidente dos seus respectivos países. E aqui no Brasil também. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz também. E o Mia Couto falou que ele ficou muito emocionado, que ele chegou a chorar. E todo mundo ficou feliz como se fosse uma lufada de esperança, de ares novos, de que as coisas estavam mudando no mundo. Então ele disse que em Moçambique e diversos países da África as pessoas estavam muito felizes, muito assim esperançosas, apesar de ser um presidente americano. Então, assim, ele fala que ele leu na época um texto escrito assim: e se o Barack Obama fosse, um autor escreveu, dos camaronês. Então ele teve a ideia de pensar assim: e se Barack Obama escrever esse texto? E se Barack Obama fosse presidente de algum país africano, como seria a empreitada dele até chegar ao poder? Ele imagina como ia ser difícil para ele, por exemplo, ele ganhou. Como os corruptos iam tentar estender seus mandatos dele, cita exemplos aqui, Líbia e outros países de 20, 30, 40 anos de mandato, para não deixar o novo presidente subir no poder. Como ele ia sofrer agressões verbais e físicas. E ele fala aqui também que o Barack Obama, ele nos Estados Unidos ele é negro, mas na África ele é mestiço. Ele fala aqui que porque o Barack Obama, o pai dele é negro e a mãe é branca, né? Então eles iam, por ele ser mestiço, eles iam tocar nesse assunto, falar que ele não era um africano autêntico por ser mestiço. Então ele fala que seriam diversos percalços até o Obama africano conseguir chegar ao poder pelo povo, por conta do povo, mas pelos políticos corruptos que faziam de tudo para atrasar a ascensão dele. Né? Daí ele fala, né, que os moralistas também iam ir contra ele, mas é bem interessante o final que ele fala assim. Só há um modo verdadeiro de celebrar Obama nos países africanos. É lutar para que mais bandeiras de esperança possam nascer aqui no nosso continente. É lutar para que Obamas africanos possam também vencer. E nós, africanos de todas as etnias e raças, venceremos com esses Obamas e celebraremos em nossa casa aquilo que festejamos em casa alheia. Bem interessante esse texto. Eu gostei bastante. Os livros do Mia Couto sempre são uma grata surpresa, né? Tu nunca se arrepende de pegar um livro do Mia Couto. E esse aqui foi bem interessante, né? Ele é um livro de ensaios dele. E as capas da Companhia das Letras sempre são muito bem feitas, muito bonitas. Ó. Então, lido mais no Mia Couto, eu vou mostrar aqui que eu já li e tenho que fazer resenha. Essa resenha estava atrasada. Eu li Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello.
Esse livro fala sobre casos de feminicídio no Acre. Ele é ficção, mas ele fala de alguns casos que realmente aconteceram no início dos capítulos. Eu gostei muito desse livro, pesado, mas ótimo. Eu tô lendo, assim, tipo, enquanto eu tô de férias, a Faculdade Não Volta, A Mulher do Silva, que é um livro do Luiz Fernando Veríssimo, que eu já li umas 2 vezes, mas é um livro bem divertido, sabe, pra descontrair mesmo. E o que eu tô lendo agora, que eu peguei pra ler ontem, é esse livro Astronomia, 50 conceitos e descobertas fundamentais explicados de forma clara e rápida. É um livro que eu tô gostando bastante, eu já tô quase na metade porque é uma leitura rápida, ele tem muitas ilustrações, eu gosto bastante desses livros, assim, de astronomia e que falem de forma clara, então, sem muitas matemáticas. Então, é isso, gente. Obrigada, se vemos nos próximos vídeos. Tchau!